Olá, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você e com os seus amigos, seus familiares, seus vizinhos, seus conhecidos. Hoje eu quero fazer uma reflexão sobre o fim dos tempos, os sinais dos tempos, que é um assunto pouco falado hoje em dia, né? Eu me lembro que quando eu era criança era uma coisa que a gente ouvia muito, assim, olha, o fim está próximo, esses sinais estão acontecendo. Então era um período que eu tenho 60 anos de idade, né? Daqui a pouco faço 61, se Deus quiser. E nesse período acontecia uma guerra no Vietnã, guerra não sei, era guerra para todo lado, né? E a gente ouvia muito isso, olha, os sinais dos tempos estão cumprindo, Jesus está voltando. E em meio a essas coisas que aconteciam no mundo, a guerras, a um monte de coisa, nós vivíamos assim, né? Pensando no fim dos tempos. Mas o tempo foi passando, pessoas previram o final, né? Teve os maias, 2012 seria o último período, seria o final do tempo, seria 2012 segundo o calendário maia. E tantos outros previram o final dos tempos assim, não é? Mas os tempos não chegaram ao seu final, porque ninguém sabe. Jesus disse que nem ele sabia qual o dia do final, né? Qual seria o tal do final dos tempos. Jesus disse que estava reservado ao Pai saber, nem ele sabia. Mas vejamos o que diz aqui o Evangelho de Mateus, capítulo 24, porque eu acho que se o assunto foi falado por Jesus, é porque é importante nós sabermos, né? Jesus diz assim, Mateus capítulo 24, versículos 10 e 12, diz Jesus: nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, e este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. É curioso, né, que Jesus fala desse aborrecimento de uns para com os outros. Pessoas se trairão. Você vê a traição acontece em novelas, em séries de televisão, como se isso fosse uma coisa boa. E aí mostram gente traindo pessoas, o ódio campeando, pessoas tremando a morte de outros, a maldade crescendo. E aí nós vemos essa palavra de Jesus se cumprindo. Vamos ver o que ele diz em 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, dos versículos de 1 a 5. 2 Timóteo, capítulo 3, diz assim Jesus: sabe, porém, isto, Paulo diz, né, na carta aos Timóteo, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural,
irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. É o que diz a palavra. E quem há de negar que nós vivemos tempos assim? Você percebe multidão em grande número de pregadores, de pastores, condutores maus, enganosos, ensinando um outro evangelho que não é o evangelho de Jesus e levando pessoas ao engano, sem falar nos que aparecem se dizendo Cristo, né? Tem aquele tal de Henri Cristo, que é mais uma piada, né? Uma piada de mau gosto, mas é o cara se dizendo ser a reencarnação de Jesus. Ou seja, Jesus disse que nos últimos tempos apareceriam esses falsos enganadores, falsos profetas, além de outros que tem pelo mundo. Tem um tal de Vasário na Rússia, se não me falha a memória, que se diz a reencarnação de Cristo. Tem outro no Chile, não sei aonde, na Coreia, e por aí vai. São enganadores, como diz a palavra. Jesus disse que nem ele sabia que dia haveria desse final dos tempos. Vamos ver Mateus 24, versículos 36 a 39. Mateus 24, versículos 36 a 39. Diz assim, ó. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Quem há de negar que nós vivemos tempos assim, em que as músicas louvam o pecado, em que as séries de televisão exaltam essa vida dissoluta como sendo uma coisa que há, a melhor coisa que há para o ser humano fazer? Quem há de negar que vive-se como se vivia naqueles tempos, comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, como disse aí a palavra de Deus, como disse Jesus de Nazaré. Vamos ver o que é que diz Lucas capítulo 11, Lucas 11. Porque nós estamos tratando desses assuntos. Lucas 11. Lucas 21, não é 11, eu anotei aqui. Lucas 21 diz assim, ó. Lucas 21, capítulo 21, versículo 25. Diz assim: E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas. E na terra angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem
com poder e grande glória. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. A vossa redenção está próxima. Veja o que Jesus disse: haverá perplexidade entre as nações, porque os poderes da natureza serão abalados, não é? Então, se vê aí hoje em dia, mais do que nunca, alguém poderá dizer, mas isso sempre existiu. Mas não com tanta frequência e com tamanho poder como nos últimos tempos. Nós vemos aí a perplexidade do mundo com os tsunamis dos últimos tempos que tem arrasado nações, não é? O bramido do mar, as ondas, as tragédias com as águas que têm rompido barragens, né? Em Brumadinho e agora recentemente também em Minas Gerais, e perplexidade dos seres humanos. Portanto, são sinais que Jesus disse que estariam próximos a acontecer. A natureza chegando a abalar, não é? A situação no mundo, essas guerras, esses ataques terroristas. Também Mateus 24, versículo 60 diz assim, Mateus 24, versículo 60. Ele exorta o ser humano à vigilância, ele exorta sobre a grande tribulação. Ele diz: quando, pois, virdes que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, que ele entenda, os que estiverem na Judéia foram para os montes, fujam. Quem estiver sobre o telhado não deixa tirar coisa alguma de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Ai das grávidas e ai das que amamentarem naqueles dias, diz o Senhor. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe des crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e darão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se disser: ele está no deserto, não saiais, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Ele fala desses ataques, né? Dessa violência no mundo. Ele fala também de que haverá essa aflição tamanha, e novamente ele cita os falsos profetas, os falsos cristos. Ele continua no versículo 19, ainda de Mateus 24, dizendo: logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Ele fala que os céus passarão. Ele diz: em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas essas coisas aconteçam.
O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras de Jesus não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente meu Pai que está nos céus. Então você veja essas verdades, não é? Que Jesus fala desses tempos, aqui no capítulo 21 de Lucas. Capítulo 21 de Lucas, ele diz assim, ó. Lucas, capítulo 21, o versículo 11. E haverá em vários lugares, olha só o que diz a palavra de Jesus, é ele falando. E haverá, levantar-se-ão nação contra nação e reino contra reino. E haverá em vários lugares grandes terremotos e fomes e pestilências. E haverá também coisas espantosas e sinais do céu. Quem há de negar que essa palavra de Jesus não tem se cumprido? Terremotos no mundo, fome, pestilência, coronavírus é saindo um, chegando o outro. Você pode dizer, como eu já falei aqui, que essas coisas sempre aconteceram, mas não num volume tão grande e não assim, uma atrás da outra. Começa a arrefecer uma pandemia, logo vem uma outra vertente, uma outra cepa, uma outra não sei o que, policrômio, essas variantes aí que tem aí dessa doença, não é? É a fome matando no meio do mundo. No versículo 16 e 17, ele diz: até pelos pais, irmãos e parentes e amigos sereis entregues, matarão alguns de vós, e de todos sereis odiados por causa do meu nome, mas não perecerá um único cabelo da vossa cabeça. Na vossa paciência possuí as vossas almas, é o que a palavra está dizendo. Na vossa paciência possuí as vossas almas. Então, cristãos, a perseguição dos cristãos no mundo também é outra realidade, que talvez você não saiba, não esteja sabendo do que acontece no mundo, mas em vários países, qualquer um que professa o nome de Jesus Cristo como Senhor, tem sido perseguido, tem sido morto. Tem gente que tem morrido em países que tem a prevalência dos muçulmanos ou outras religiões aí fundamentalistas, né? Tem matado mesmo, perseguido os cristãos, sabe? Tem missionário que anda fugindo de um país para outro, de um lugar para outro, para não ser morto. Eu tenho um irmão, amigo chamado Gito Wendel, que fez um trabalho maravilhoso no caminho Nações, pelo caminho da graça, com crianças, resgatando crianças da morte, não é? Na África, na Nigéria, e 11 vezes tentaram matá-lo, perseguindo-o porque ele fazia o bem. Vamos ver o que diz o Evangelho de João. O Evangelho de João, no capítulo 16. João 16, versículos 2 e 3, diz assim, ó. Diz assim: expulsar-vos-ão das sinagogas, bem mesmo hora em que qualquer que vos matar cuidará a fazer um serviço a Deus, e isso vos farão, porque não conheceram ao Pai nem a mim. Por isso que farão isso, porque não conheceram nem ao Pai nem a mim. Mateus, capítulo 24, versículo 12, fala de Mateus 24. Mateus 24, versículo 12, diz assim, ó:
E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Quem há de negar que o amor tem se esfriado no mundo? Cada vez que eu vejo na TV as notícias, eu fico mais assombrado com a percepção de que o amor de muitos esfriou. É mãe que acaba matando seus filhos e enterrando, escondendo, por algum motivo mais besta do mundo. Sujeito que entra numa escola num dia de festas e por encontrar uma garotinha no corredor, esfaqueia 40 e tantas vezes a garotinha, porque a garota ficou com medo da garotinha denunciar que ele estava ali para roubar ou sei lá o quê. Então o amor se esfriou, o individualismo campeia no mundo, corrupção, o fim dos tempos está próximo. Devemos buscar em Jesus a solução, a salvação. Jesus é o perdão, é o amor, é a paz. Há um egoísmo no mundo, há uma avareza no mundo. 1 Timóteo capítulo 10. 1 Timóteo capítulo 10 diz assim: 1 Timóteo capítulo 10 capítulo 6, versículo 10, diz assim: capítulo 6, versículo 10: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. A paciência e a mansidão, milita a boa milícia da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual foste chamados, tendo feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Há essa verdade no mundo, há o Evangelho de Deus para o poder. Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tiago capítulo 4, versículo 17, diz assim, diz assim: aquele pois que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Jesus está voltando para destruir o falso profeta, a besta, o diabo, Satanás. Mas os sinais dos tempos estão aí. Eu espero que esta palavra chegue ao seu coração como consolação e como esperança, que você corra para a verdade do amor de Deus através da fé em Jesus de Nazaré, para o teu bem, para o nosso bem, para a glória de Deus, para a glória de Jesus, pois Ele é digno de toda honra, glória e poder. Beijo no seu coração, que a paz de Jesus esteja contigo, amém.